Dar passos de formiguinha na sua vida. Além de ser uma expressão muito fofa, eu acho que é uma abordagem extremamente séria e positiva que a gente pode ter dentro do nosso dia a dia. É muito normal você sentir que está atrasado, que a sua vida está para trás, que todo mundo já sacou o que está acontecendo à sua volta e você é a única pessoa, o único infeliz na Terra que ainda não entendeu o que está acontecendo. Eu tenho muita dificuldade em organizar os meus projetos. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, o que dá uma sensação horrorosa de que as coisas não estão avançando, de que elas podem até mesmo não acontecer. E recentemente eu tenho me deparado com essa filosofia maravilhosa dos passos de formiguinhas. Foi assistindo Roda Viva de um dos meus atores favoritos que eu me deparei com essa reflexão. O Antônio Fagundes, que é um dos maiores atores na história do Brasil, com uma vasta carreira no cinema, com grandes novelas no seu currículo e com um projeto de teatro inacreditável ao longo de todo o seu percurso. O cara faz uma peça após a outra, ele mesmo produz os seus espetáculos há décadas, lota esses teatros e como ele faz isso é justamente o que me fascina, que é esse pensamento dos passos de formiguinha. Ao invés de você pensar em tudo que você quer alcançar e ter uma pressa inacreditável para chegar lá, é justamente com uma abordagem oposta a essa que você tem mais chances de conseguir aquilo que você está buscando. No fim das contas, falar sobre o passo de uma formiguinha traz uma metáfora para uma reflexão que vale muito a pena para a vida de qualquer pessoa e, claro, para o projeto de vida de um artista. Quando nós pensamos nessa expressão, estamos falando em dar pequenos passos em direção ao que quer que seja, em direção a esse objetivo, a esse desejo que nós temos na nossa vida. E no fim das contas, quando nós pensamos mais ainda nessa figura da formiga, a coisa fica ainda mais interessante. Eu não entendo absolutamente nada de formigas, mas basta um breve retorno na nossa infância para pensar no filme Vida de Inseto e lembrar que as formigas, elas fazem coisas muito mais impressionantes do que nós costumamos lembrar. Elas têm colônias gigantescas, formigueiros impressionantes, onde mais de milhares, milhões de formigas podem viver. Cada uma delas recebe, desde que nasce, uma função específica. E a beleza do Vida de Inseto é que o Flick é uma formiga que não necessariamente consegue lidar com a vida, com as funções que lhe foram dadas. Ele tem criatividade, vontade de construir. E por isso, durante um bom tempo, é considerado como uma dessas formigas que não vai chegar a lugar nenhum. As suas ideias parecem muito estranhas, ele acaba se retirando completamente de cena para conhecer uma trupe esquisitíssima, os artistas, que são as grandes figuras que o ajudam a salvar a sua colônia. Primeiro interpretando de um jeito, depois interpretando de outro. Mas a beleza da coisa é que os passos de formiguinha pedem nada mais, nada menos do que a sua paciência. Você precisa ter paciência para conseguir fazer as coisas acontecerem. É algo que eu tenho me lembrado mais e mais, porque existem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, é verdade. O grande desejo é de mandar logo para o mundo, de mostrar para as pessoas. Sim, também. Só que para as coisas acontecerem, elas têm o seu próprio tempo. Não é você que vai impor o momento exato em que elas vão chegar no planeta Terra. O que você pode fazer é dar pequenos passos diariamente, ou quando você pode, para que esses projetos ganhem novas etapas. Eu, por exemplo, em 2020 decidi que eu gostaria de me dedicar mais e mais à criação dos meus próprios projetos artísticos. Nessa época, eu não sabia nem mesmo se o que eu ia escrever seria interessante, se eu me orgulharia daquilo que eu escrevi. Agora, em 2025, por exemplo, eu tenho um quadrinho que está pronto. Ele só não foi lançado ainda para o mundo, porque toda a parte editorial é complicadíssima. Nós tentamos vários formatos diferentes que não deram certo e agora precisamos de outras ideias. Só que eu me orgulho do que esse quadrinho acabou virando. Não só o que eu fiz, mas o que os outros artistas envolvidos fizeram para que aquela obra chegasse onde ela estava. Então, ela está muito mais avançada do que quando eu decidi começar. E poder reconhecer isso, dar um pouquinho desse zoom out na nossa vida, faz com que as coisas tenham um peso completamente diferente.
Porque às vezes a gente só quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E nem sempre é assim que as coisas vão acontecer. A gente precisa de filosofias diferentes. Não dá para ficar vivendo achando que em 10 passos nós vamos chegar a algum lugar. É muito pelo contrário. São centenas de passos, milhares de passos, milhões de passos até aquilo que a gente quer ver no mundo de fato acontecer, até que as mudanças que a gente quer na nossa própria vida passem a ser realidade. Então, no fim das contas, quando a gente pensa em passos de formiguinha, não estamos sem vontade alguma ou não estamos menos focados ou mais focados do que outra pessoa. Nós estamos conscientes de que para qualquer coisa acontecer nessa vida, a gente precisa de um passo após o outro. E a paciência no meio desse processo todo pode ser revolucionária. Ela pode te dar o fôlego necessário. Porque você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você pode dar um passo de formiguinha para frente, em uma direção que você acredita, que você sabe que vai ser melhor do que não fazer absolutamente nada. E às vezes é só isso que a gente precisa. Nesse Roda Viva, o Antônio Fagundes fala da sua peça atual como não uma peça, ela é uma entre todas as outras que ele fez antes dessa e todas as próximas que vão acontecer depois dessa. Elas fazem parte de um projeto de vida dele. E eu acho que para todo artista é muito interessante pensar nas nossas obras, pensar no nosso empenho como algo maior do que uma única realização, do que uma única publicação, do que eu compartilhar uma única vez aquilo que a gente faria. Às vezes nós entramos nesses labirintos em que ficamos com grandes expectativas de grandes mudanças, de grandes reconhecimentos, quando tudo isso não passa de ruído. O que realmente importa são os passos que nós damos diariamente para construir as coisas que nós acreditamos. A filosofia de dar pequenos passos de formiguinha para a direção que você tanto imagina pode te ajudar a construir coisas gigantescas. E no fim das contas, não estamos sozinhos. Estamos construindo a nossa vida em volta de outras pessoas, dentro de um coletivo que pode melhorar ou não a partir das nossas pequenas ações. Para um artista, por exemplo, as suas pequenas ações diárias podem trazer obras que toquem o coração de pessoas por aí, que vão ter, a partir daquelas obras, novas reflexões, talvez uma transformação das suas vidas, emoções das quais elas não estavam imaginando. Eu, pelo menos, já tive a minha vida alterada por completo com vários encontros artísticos. Quando eu vi um filme que me fez lembrar o que era o amor, quando eu fiz um filme que me fez compreender melhor uma dor que eu não sabia muito bem lidar. Todos esses momentos só aconteceram porque durante vários e vários dias, os artistas em volta daquelas obras deram pequenos passos adiante para que um dia eu pudesse encontrar aquilo que estava diante de mim. Então, no fim das contas, os passos de formiguinha me parecem os grandes passos que a gente pode dar na nossa vida. É algo que tem sido muito importante na minha reflexão diária de como eu quero me comportar e de como eu quero lidar com a minha realidade, e eu achei que poderia ser uma excelente reflexão para trazer aqui para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.